Boa noite, senhores e senhores, companheiros e companheiras. Sejam muito bem-vindos ao webinar 2 do Rotary Clube de Albergaria Velha. Hoje, dia 24 de outubro, celebramos o Dia Mundial do Combate à Polio. A poliomielite é uma doença altamente infecciosa que afeta principalmente crianças menores de 5 anos de idade, atacando o sistema nervoso central, podendo levar à paralisia. Embora não haja cura, a polio pode ser prevenida pela vacina. Nesse sentido, desde 1988 que o Rotary e os seus parceiros nesta luta, a Unicef, a Organização Mundial de Saúde, o Centro Norte-Americano de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, e a Fundação Bill e Melinda Gates, já conseguiram imunizar cerca de 2,5 mil milhões de crianças em todo o mundo. Reduzindo assim, e até dessa data até hoje, os casos de pólio em 99,9%, permanecendo endémica apenas em 2 países, o Paquistão com 77 casos e o Afeganistão com 52 casos. Caros senhores e senhoras, companheiros e companheiras, a pólio, enquanto não for completamente erradicada, toda a criança correrá ainda o risco de a contrair. Assim, e nos tempos que correm, e com o tema do nosso webinar 2, não poderia ser mais propositado e inquietante. End Polio and Covid-19 Now, o que aprendemos e o que faremos, vai-nos apresentar um olhar profissional das nossas convidadas de hoje. A enfermeira Paula Barnabé e a doutora Renata Aguiar, às quais agradeço desde já e cuja apresentação será feita pelo nosso companheiro e paz-presidente Agnelo Marques. Boa noite, Agnelo. Tem a palavra, por favor. Boa noite, Presidente. Boa noite, convidados. Boa noite, companheiros e companheiras. E uma boa noite muito dirigida e muito pessoal a todo o nosso auditório. Perdão. Vamos estar com o auditório cerca de 1 hora e um quarto. Vamos, com certeza, colocar as perguntas que poderão possivelmente estar a inquietar mais ou menos o nosso auditório. Vamos colocar essas perguntas, dizia eu, às nossas convidadas, não sem que antes, e à boa maneira do costume, vamos fazer uma pequena apresentação de cada uma delas. E eu começaria não levando a mal a doutora Paula, a doutora Renata Aguiar, começaria por apresentar a senhora enfermeira Paula Cristina Mendes de Bastos Barnabé, que é natural e residente em Albergaria Velha. Ela concluiu bacharelato em enfermagem em 1994 na Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca, em Coimbra, tendo-se licenciado na mesma Escola de Enfermagem no ano de 2004. Em 2010 concluiu a especialidade em Saúde Infantil e Pediátrica na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Em 2017 concluiu a sua pós-graduação como Técnica Superior de Segurança e Saúde do Trabalho. É também formadora certificada desde 2006 e auditora de sistemas de gestão de qualidade desde 2018. Já os seus atos profissionais passam por exercício de funções de enfermagem no Serviço de Internamento do Serviço de Cirurgia Homens do Hospital de Aveiro entre 1994 e 2000. Exercício de funções de enfermagem no Centro de Saúde de Albergaria Velha entre 2000 e 2012. Desde 2012 e até à presente data, exerce funções de enfermagem na Alberclínica em exclusividade, o que acumula com funções de sócia-gerente dessa mesma empresa, Alberclínica, desde 1999. De referir isto na sua vertente social, que, entre outros, foi bombeira voluntária dos Bombeiros de Albergaria Velha, com intervenção mais marcante entre 2009 e 2012, tendo sido, nesse período, a enfermeira responsável da equipa do INEM. Companheiras e companheiros, finalmente, a enfermeira Paula Barnabé é uma companheira também ela rotária desde 2016, tendo sido elemento fundador do Rotary Clube de Albergaria Velha. E apresentada que está a senhora enfermeira Paula, nossa companheira Paula Barnabé, eu passaria desde já
e de seguida apresentar a doutora Renata Aguiar. Já falámos, ela esteve, convém relembrar que ela esteve no nosso primeiro webinar, do primeiro ciclo, portanto, já no, digamos que dentro desta pandemia toda, já no longínquo mês de abril, e dizia eu que a doutora Renata Aguiar, em termos curriculares, pode referir também de forma sucinta que nasceu no Sátão, em 1986, e vive em Aveiro, na cidade de Aveiro, desde 2016. A medicina foi sua paixão precoce, estimulada que foi pelo seu pai médico, também ele, e o gosto pelas letras foi-lhe inscrito nos genes pela mãe. A doutora Renata concluiu o mestrado integrado de Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 2009. Não obstante o carinho com que a cidade universitária a tratou, trocou o grande centro universitário pelos desafios dos hospitais, então chamados distritais. Fez o internato do ano comum no Hospital de São Teotónio em Viseu em 2010 e prosseguiu com a sua formação específica em reumatologia no Centro Hospitalar de Baixo Boga, em estágios no Centro Hospitalar, ou estágios, queria eu dizer, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e ainda no University College London Hospital. A doutora Renata Aguiar gosta de referir que aprendeu com alguns grandes mestres da sua área, mas sobretudo com grandes seres humanos. Ela é assistente hospitalar de reumatologia no Centro Hospitalar de Baixo Boga desde 2016, com funções assistenciais aos hospitais de Aveiro e Águeda. Complementarmente, e deixem que vos diga também, ela assume-se como cozinheira, viajante e ávida leitora nas horas vagas e elege como os seus dois grandes amores a sua família e os seus bichos de quatro patas. Agora, a detalhe também a propósito de conversa, deixem-me que diga mais ou menos dentro de uma conversa de bonomia, a doutora Renata é certamente também uma das melhores noras que já tive. Apresentadas que estão as nossas convidadas, eu diria apenas que nesta nova modalidade de webinars, como fizemos no primeiro webinar deste segundo ciclo, no webinar que faz hoje exatamente um mês, nós não iremos proceder à metodologia de palestra, mas sim a um conjunto de pergunta-resposta para as quais eu naturalmente solicito desde já a atenção e a disponibilidade do nosso auditório para avançar com algumas perguntas que naturalmente poderão ser colocadas no ar logo que o nosso backstage assim o deseje, não sem que eu possa começar eventualmente por algumas perguntas, e porque o nosso webinar de hoje tem aqui um enlace, digamos assim, entre o Covid e entre a polio. Eu perguntava desde já, e sem que a pergunta fosse apenas e só dirigida à enfermeira Paula, sempre que quando dirigida para a enfermeira Paula ou para a doutora Renata Aguiar, a outra naturalmente poderá complementar, se o quiser, as respostas que forem suscitadas, naturalmente, por cada um. Entretanto, então, de forma mais dirigida à enfermeira Paula, eu começaria por dar o pontapé de arranque e perguntaria à enfermeira Paula porquê, enfermeira, um dia de combate à polio. Hoje passa-se o dia, como disse o nosso presidente, passa-se o Dia Mundial de Combate à Polio. Sabemos que as coisas estão no bom caminho. Agora, sabemos que só, como ele também referiu, neste momento, só dois países estão com esta maleita, digamos assim. Entretanto, penso que ou ontem ou hoje mesmo chegou à comunicação social que, afinal, no Sudão Sul está a evoluir um novo surto de pólio.
os técnicos, digamos assim, e os poderes atribuem este facto à suspensão, a alguma suspensão no acompanhamento da vacinação, e especialmente derivado à atenção que tiveram que dar à problemática do Covid. Portanto, quer dizer que poderemos estar numa fase de retroceder um pouco neste combate à poliomielite. De toda a forma, com estes dados, a enfermeira Paula, mais uma vez, porque é um dia de combate à polio. Boa noite a todos, quer companheiros, quer todo o auditório que nos está a ouvir. De facto, é verdade. O Sudão teve agora um surto de pólio. E isto porquê? Precisamente porque está tudo muito virado para o combate ao Covid-19 e a única forma que há de nós combatermos a pólio é através da vacinação, e foi um bocadinho descurado, isso é um facto. Respondendo à pergunta do Dr. Agnelo, o dia do combate à pólio foi instituído pelo Rotary Internacional como sendo o dia de hoje, 24 de outubro. Porquê? Porque celebra o nascimento de Jonas Salk, que foi líder da primeira equipa que desenvolveu a vacina contra a poliomielite. De facto, estamos em contagem decrescente para a erradicação desta doença e, pronto, lamentavelmente temos mais um país, porque até à data de ontem tínhamos apenas dois, o Afeganistão e o Paquistão. De relembrar e celebrar que, apesar de estarmos num ano tão negativo, há pequenas coisas importantes como a erradicação da polio na Nigéria. Foi no decorrer deste ano que soubemos que, pronto, no início do ano eram 3 países onde ainda estava a polio endémica e no decorrer deste ano tivemos a feliz notícia de que na Nigéria estava erradicada. Isto não quer dizer que temos que baixar os braços, não. Temos de continuar a vacinar a nível mundial. Não sei se respondi à sua questão. Completamente. Muito obrigado. Não sei se a doutora Renata quererá dizer mais alguma coisa sobre isto. Não, para já passo a palavra ao muito vosso... bem. Muito bem. Então, ligadinha a essa questão, enfermeira Paula, diga-me o seguinte, nós estamos a falar da poliomielite, diga-nos, afinal, para talvez o nosso auditório, a parte do nosso auditório menos esclarecido sobre isto, afinal, enfermeira, o que é esta doença poliomielite? Muito facilmente. Ora, o nosso companheiro Manel já deu um cheirinho na apresentação. Uma forma muito fácil, que toda a gente sabe, porque vão se lembrar, é a paralisia infantil. A poliomielite é chamada frequentemente por pólio ou precisamente por paralisia infantil. É uma doença infecciosa viral, altamente contagiosa, que se transmite de pessoa a pessoa e que afeta o sistema nervoso central. E isto quer dizer o quê? Que afetando o sistema nervoso central pode levar à paralisia, sobretudo a paralisia dos membros inferiores. Em casos extremos, leva à morte, claro está. Não há cura. Por isso é que se insiste tanto na vacinação, por isso é que o Rotary Internacional continua a batalhar todos os dias para a erradicação desta doença através da vacinação, porque de facto não há outra forma de a combater. Tem que ser mesmo pela prevenção. A prevenção está no cerne de muitas coisas, de muitas doenças, e nesta é mesmo, pronto, nós conseguimos mesmo ver o seu efeito. Foi bastante eficaz, tão eficaz que os dados estão como estão, não é? Volto a repetir, não é para baixarmos os braços, temos de continuar a vacinar a nível mundial, porque a polio está erradicada em muitos países, em todos, com exceção destes dois, mas não é que se terminou a vacinação, não, continua-se. Isto porquê? Porque o sistema imunitário está tipo adormecido e nós precisamos de o lembrar que tem que acordar. Ou quero com isto dizer o quê? Que
nós fizemos a vacinação, ok, e de tempos a tempos temos que vacinar novamente para dizer, ok, sistema imunitário, estamos aqui, este vírus está aqui, tens que estar atento porque se a doença estiver próxima, tu tens que atuar. Assim, muito rapidamente, é isto. Muito obrigado, enfermeira Paula. A minha pergunta está prejudicada em tempo. A pergunta seguinte que eu tinha aqui na manga para lhe colocar, obviamente, era exatamente aquilo que me acabou de responder. Era como é que se consegue erradicar a polio? Eu penso que a forma como respondeu à questão anterior já está evidenciada nesta minha necessidade, a não ser que queira dizer mais alguma coisa sobre esta temática. Como erradicar a polio, mas penso que o que disse... Pronto, são as campanhas de vacinação maciças. Aqui, não querendo entrar em campalheio, mas penso que será o que se vai passar com o SARS-CoV-2, que só conseguiríamos mesmo através da prevenção e, quanto a mim, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a polio, vão ser vacinações maciças, precisamente para podermos prevenir a sua evolução. Mas, isso eu dizer, vamos ver o que é que aí vem os próximos dias. Relativamente à polio, de facto, foi através de campanhas maciças. O Rotary, juntamente com a Iniciativa Global de Erradicação da Polio, o GPEI, do qual fazem parte a OMS, a CDC, a Unicef, a Fundação Bill e Melinda Gates, a Gavi, que é a Aliança Global para Vacinas e Imunização, tem um papel fundamental, de facto, em todo este processo, porque promovem campanhas de angariação de fundos para comprar vacinas que depois distribuem pelos vários países, colocando também profissionais de saúde e não só, não é? Recursos humanos no local, no terreno, por assim dizer, para vacinar as populações mais desfavorecidas. Penso que está respondido, não sei se ficou alguma dúvida. Eu penso que não, da maneira como se respondeu, penso que está mais que claro. Eu só gostaria de lhe perguntar, na sequência, e então em Portugal, como é que estamos de poliomielite? Ora, Portugal, a data que está descrita pela DGS é 1986, como sendo a data do último caso de poliomielite, com paralisia por vírus selvagem. A Comissão para a Certificação da Erradicação da Poliomielite da Região Europeia da Organização Mundial de Saúde considera que Portugal tem baixo risco de importação desta doença, de acordo com a última avaliação realizada. De facto, está erradicado, mas é aquilo que... Desculpem eu estar sempre a insistir, mas de facto a vacinação aqui é primordial. E como tal, tem de se continuar a vacinar. A poliomielite inicialmente era uma vacina viva, neste momento é uma vacina inativada e é dada na infância até aos 6 anos de vida. Se vamos supor, por exemplo, que há um adulto sem registro vacinal de pólio, vai aos cuidados de saúde primários, é feita uma avaliação, verifica-se que ele não está vacinado, ele vai ser vacinado. Portanto, é aquilo que eu dizia há bocado, não se pode baixar os braços de modo algum. Portanto, este procedimento é corrente nos cuidados de saúde primários, que é a pessoa entra, ok, é verificado o calendário, é verificado o seu estado vacinal, falta-lhe a vacina da poliomielite, é administrada na hora. E pronto, e é assim. E se calhar por isso é que nós estamos como estamos, não é? Porque continua-se a insistir imenso na vacinação e temos taxas de vacinação altíssimas, felizmente. Muito bem. Também falar sobre a erradicação da doença, penso que já minimamente falou. Eu iria perguntar-lhe... Deixe-me só acrescentar. Força. Deixe-me acrescentar, porque tenho que puxar atrás à minha sardinha, que é mesmo assim. As taxas de vacinação em Portugal são altíssimas. Os últimos dados são de maio de 2019. Eu penso que, pelo menos, não encontrei dados mais recentes. Penso que
com o Covid-19 tudo isto parou um bocadinho e provavelmente as taxas de vacinação de 2020 vão diminuir porque as pessoas evitam deslocar-se às unidades de saúde. Então, voltando atrás, em maio de 2019, as taxas de vacinação da população portuguesa rondam os 99% até à idade de 2 anos e de 96% entre a idade dos 6 aos 18 anos. E, de facto, eu aqui tenho que dar os parabéns aos pais das crianças que levaram os meninos a vacinar, cumpriram o Plano Nacional de Vacinação e os parabéns aos profissionais dos cuidados de saúde primários, porque, efetivamente, a vacinação só se consegue com o empenho deles. Vou puxar mesmo a brasa à minha sardinha. Aqui tem muita mão dos enfermeiros. Os enfermeiros preocupam-se em ter a sua população vacinada, fazem convocatórias e, efetivamente, os resultados estão à vista. Atrevo-me até a dizer que, agora não tendo nada a ver, mas tendo tudo a ver, o surto de sarampo que houve não foi tão significativo como noutros países europeus, cá em Portugal, precisamente porque nós temos estas taxas de vacinação altas. Se bem me recordo, os poucos casos que houveram de sarampo foram em jovens adultos, em jovens que não tinham a vacina do sarampo. Mais uma vez, esta também é uma vacina que na idade adulta, se a pessoa chegar ao centro de saúde e se for verificar o estado vacinal, se não tiver nenhuma dose da vacina, não temos uma vacina específica para o sarampo, é uma vacina tripla, portanto, que é sarampo, papéria e rubéola, se não tiver nenhuma dose dessa vacina, é administrada na altura. E assim se conseguem, se calhar, algumas vitórias no combate a determinadas doenças. E daí, pronto, estarmos conforme estamos no nosso país, estamos bem. Muito bem, Sra. Enfermeira, obrigado. Eu passava já à doutora Renata, que ela está muito caladinha, mas antes disso, do meu lado, só lhe faria mais uma pergunta. E as vacinas, são obrigatórias? É uma pergunta com ratoeira, por assim dizer. As únicas vacinas obrigatórias em Portugal são o do tétano e da difteria. Contudo, o Plano Nacional de Vacinação é um programa universal, é gratuito, é acessível a toda a gente, a todas as pessoas. A DGS recomenda veemente o cumprimento do Plano Nacional de Vacinação, uma vez que permite reduzir o risco de determinadas doenças. Ora, ele não é obrigatório, correto? Mas um pai, quando vai fazer a matrícula de um filho à escola, tem que levar o boletim de vacinas. E se o boletim de vacinas não estiver em dia, quer dizer que ele não fez as vacinas que devia ter feito na infância, não é realizada a matrícula. Portanto, não é obrigatório, mas é, correto? Pronto, e se calhar tudo isto, não é? Tudo junto, a sensibilização dos pais, a sensibilização da própria escola, acaba por levar que as pessoas vão fazer a vacinação e que atingimos as taxas que atingimos. Em relação à pólio, se calhar só de salientar que até aos anos 60 a poliomielite era uma das principais causas de morte em Portugal, de morte e de morbilidade, portanto, quem não morria ficava paralítico. Eu ainda sou do tempo de ouvir falar, olha, aquele senhor é paralítico, foi por causa da poliomielite quando era pequeno. A partir de 65, a polio passou a ser administrada massivamente a toda a população e hoje em dia temos os resultados que temos. Inclusivamente, podemos dizer que esta foi eliminada em Portugal e na Europa em 2002. E acho que é o que tenho para dizer de momento. Muito bem. Enfermeira Paula, nós, sem prejuízo de podermos mais à frente voltar a si, e porque a doutora Renata está bem lá no alto do país, desde Bragança, deve lá estar bom frio. Doutora Renata, agora passando para si, olha, eu perguntava-lhe quais os desafios que se impõem ao desenvolvimento de uma vacina para Covid-19.
Olá, antes de mais gostava de congratular todos, dizer boa noite a todos. Em relação à vacina, ouvi com atenção a enfermeira Paula falar sobre a vacina da polio, e nós gostávamos muito de algum dia alcançar a realidade que alcançamos para a polio no caso da Covid-19. Contudo, nós estamos numa fase muito embrionária de todo este processo. O desenvolvimento de uma vacina pressupõe, primeiro, testes de eficácia que exigem, no fundo, é importante que as pessoas percebam qual é o princípio de uma vacina. Quando nós inoculamos uma vacina, quando nós administramos uma vacina, o que nós estamos a fazer é a dar um inóculo pequeno de uma estrutura molecular que corresponde ao micro-organismo de que estamos a falar, seja uma vacina viva atenuada, seja uma vacina inativa, mas existe sempre um despertar do sistema imune que, depois de um primeiro contacto com este micro-organismo ou com este pedaço de genoma do micro-organismo, desenvolve uma resposta imunitária, e isto permite-nos ter a memória imunitária em relação a algumas doenças, de forma a que, se eventualmente tivermos contacto mais posteriormente com esse micro-organismo, não desenvolveremos a doença, ou seja, não teremos a infecção. No caso da Covid-19, nós sabemos ainda muito pouco sobre a imunidade em relação à doença, até porque estão descritos casos de reinfecção. Portanto, a primeira questão em relação à vacina da Covid-19 é precisamente a questão da eficácia. Nós temos de gerar uma vacina que gere imunidade. E essa imunidade tem de ser duradoura, ou seja, é certo que existem vacinas que têm de ser readministradas. O caso da vacina da gripe é especial porque todos os anos o vírus da gripe sofre alterações, portanto, mas temos alguns reforços vacinais. Agora, independentemente disso, a vacina tem de gerar uma imunidade sólida e duradoura. E isto é algo que nós não conseguimos aferir num período de meses. Isto não nos chega para nós sabermos se a imunidade conferida por uma potencial vacina é duradoura ou não. Para além disso, nós sabemos muito pouco ainda, e volto àquilo que mencionei atrás, sobre a imunidade à Covid-19. Nós nem sequer sabemos se a imunidade à Covid-19 é um objetivo verdadeiramente realista a longo prazo. E depois existem outras questões que dificultam muito a introdução de qualquer medicamento ou de qualquer vacina no mercado, que são as questões de segurança. A segurança é uma premissa sem a qual nenhum medicamento, nenhuma vacina pode ser administrada. E os dados de segurança também não se conseguem avaliar em pouco tempo, porque existem efeitos secundários potencialmente graves, apesar de raros, e que só podem ser identificados depois de um período prolongado de administração e pós-administração da vacina. Daí que seja pouco realista nós pensarmos que a vacina vai aparecer amanhã ou para a semana. Isto é muito difícil e provavelmente poderá aparecer uma primeira vacina e possivelmente aparecerão outras posteriormente que gerem uma resposta mais duradoura, que sejam mais eficazes. Mas quando nós depositamos a nossa fé na vacina, temos de compreender que isto é um processo longo, moroso, e não pode ser de outra forma pelas razões que estive a falar. E, portanto, eu acho que nós estamos numa fase ainda muito longe, ainda muito cedo para sonhar com a erradicação da Covid-19, porque efetivamente são processos muito morosos. Qualquer medicamento, o tempo médio para a introdução de um medicamento no mercado é sempre superior a 5 anos desde que se iniciam os ensaios clínicos. Nós não podemos estar a querer fazer uma vacina em tempo recorde, porque isso certamente penalizará as pessoas em termos de segurança. E, portanto, não podemos esperar fazer isto muito depressa, porque não o faremos bem. Muito bem, muito obrigado, doutora Renata. Está implícita nessa primeira resposta sua
está implícito já uma potencial resposta à minha segunda questão, que era exatamente sobre os desafios que seguirão após a aprovação de uma vacina. Está minimamente implícita, mas eu gostava que Mas acho me que há desse mais exatamente. um bocadinho. Desculpe só para concluir, mas eu agradecia que, se tiver algum comentário a mais a fazer, que me faça, por favor, dirigindo a sua resposta, mas também contemplando um pouco a problemática das assimetrias. Pode ser? Claro, claro. Isso é um outro problema. Quando tivermos uma vacina, vai levar muito tempo até que haja uma vacinação em massa das populações. Ou seja, para vacinar uma grande fatia ou toda a população a nível mundial vai levar muito tempo. A capacidade de produção da vacina vai ser limitada, não é? Não vai ser possível vacinar todo o mundo num curto espaço de tempo e, inevitavelmente, a Covid vai espelhar novamente as assimetrias que existem a nível da saúde no mundo inteiro. E certamente que a Europa, os Estados Unidos serão os primeiros a ter uma vacinação em massa, mas a verdade é que há a maior parte da população mundial não reside na Europa nem nos Estados Unidos, não é? Reside na Índia, no Paquistão, na China, em África, e portanto estas são as franjas da população a quem a vacinação certamente chegará tardiamente. Depois temos aqui, eu gostaria de regressar à temática que falámos sobre a questão da vacina ser obrigatória. Nunca se pode falar, e múltiplos têm sido os exemplos que nós temos visto sobre a questão da obrigatoriedade do uso de máscara, que algumas pessoas entendem como um constrangimento à sua liberdade individual. É este mesmo argumento que os pais, é deste argumento que os pais servem para não vacinar as crianças, mas a verdade é que para haver, se a liberdade das pessoas se sobrepuser a esta necessidade que surge cada vez mais evidente de termos um plano de luta e de combate à Covid-19, o plano de vacinação pode não ser suficiente para erradicar. Eu recordo que a vacinação, nós temos um efeito de imunidade de população que acaba por ser benéfico para aqueles que não podem vacinar-se, porque as vacinas vivas não podem ser administradas em pessoas que tomam alguns medicamentos ou que padecem de algumas condições. E, portanto, há pessoas que não podem ser vacinadas, pelo menos no caso das vacinas vivas. E o efeito da vacinação dá uma proteção não só em termos individuais, mas em termos de grupo. Nós temos todos nós beneficiamos da imunidade de grupo, especialmente aqueles que não podem ser vacinados. E, portanto, existem muitas questões que não ficam respondidas com o simples facto de termos uma vacina que possa ser aprovada, porque depois disso há um percurso enorme a percorrer até que se alcance uma vacinação massiva. Muito bem. Eu vou do meu lado, doutora Renata, só vou fazer colocar mais uma pequena questão para dar oportunidade também aos nossos quadros, aos nossos companheiros e companheiras e também a todos os outros elementos do auditório para possibilitar-lhes de facto que façam as perguntas. Eu então, nesta fase, só lhe iria perguntar, porque neste trajeto de emergência ou não emergência de uma vacina, há sempre uma quantidade incrível de fake news. Eu perguntava-lhe então como identificar e lidar com este tipo de informação. Bem, eu acho que esta pergunta é muito oportuna. Nós temos assistido a Covid-19, tem despertado ondas de contra-informação que são simplesmente criminosas. Perdoem-me o termo, mas é verdadeiramente criminoso. Nós temos correntes que dizem que a máscara gera falta de oxigênio, gera hipóxia. Nós temos correntes que dizem que a Covid é só uma gripe, quando as pessoas se esquecem que a gripe é só uma gripe porque nós temos vacinas, porque se não tivéssemos vacina para a gripe, provavelmente teríamos uma Covid todos os anos, e mesmo assim a gripe faz com que os hospitais percam a sua capacidade de resposta durante os meses de inverno. E, portanto, eu acho que é muito importante, nós temos fontes credíveis de informação,
eu não posso, todos nós temos de ter a humildade de reconhecer que o conhecimento é mutável. E, portanto, dizermos que as coisas mudam, que as regras mudam, que as recomendações mudam, só refletem a mutabilidade e a evolução do conhecimento. A Covid-19 tem menos de um ano de existência e nós temos doenças que têm décadas e décadas de vida para as quais ainda não temos respostas. A tuberculose provavelmente é uma delas, nós ainda não sabemos tudo sobre tuberculose, nós não sabemos tudo sobre o VIH, portanto não podemos almejar saber tudo e saber dar todas as respostas hoje sobre a Covid-19. Agora, existe uma coisa muito importante que é basearmos os nossos gestos, as nossas recomendações em conhecimento sólido, e este conhecimento é veiculado. O número de publicações diárias sobre a Covid-19 em jornais médicos, em publicações médicas, é imenso. O Facebook, o Google, não são boas fontes de conhecimento. Existem vários jornais, o New England Journal of Medicine, quer dizer, todos os dias saem publicações que nos dão algumas orientações claras sobre aquilo que nós podemos esperar e sobre aquilo que nós podemos fazer ou podemos mudar em relação à doença. E é este tipo de evidência que está subjacente às tomadas de decisão e às políticas de saúde. Portanto, quando a DGS nos diz que devemos usar máscara na rua, quando a DGS nos diz que devemos manter um isolamento e que usar máscara não é suficiente, que é importante manter um distanciamento, existe fundamentação clínica para isto, não é um capricho. Nós não estamos a tentar interpelar a liberdade das pessoas e não é. Quer dizer, nós sabemos perfeitamente que a Covid-19 tem uma taxa de mortalidade relativamente baixa, mas uma taxa de complicações muito grande, é uma doença com uma infecciosidade tremenda. Sabemos que existem múltiplas hospitalizações, sabemos que isto traz, não é como internar uma pessoa que tem uma apendicite, exige aos hospitais uma gestão de recursos completamente diferente, algo que nunca se conseguiu até agora, e sabemos também que as complicações pós-infecciosas são um mundo que está agora a surgir, portanto, nós não queremos ter Covid-19, nós não podemos dizer que isto é uma gripe qualquer, e qualquer pessoa que o faça poderá estar a fazê-lo contra o seu próprio pai, contra a sua própria mãe. Se nós não tivermos a capacidade e o discernimento para acharmos que não estamos imunes a isto, pelo menos tenhamos a capacidade de ter algum civismo. Isto é uma questão cívica, é uma questão de responsabilidade social. E, portanto, a propagação das fake news, estes pequenos incêndios, estas pequenas... ainda hoje houve uma manifestação em Lisboa contra o uso da máscara. Estes pequenos motins geram uma consternação em termos de saúde pública que é imensurável. E nós não queremos que os cidadãos responsáveis, aqueles que têm uma noção do seu dever de cidadania, independentemente da proteção individual, venham a sofrer as consequências desta irresponsabilidade que é alimentada por este tipo de falsas notícias. Portanto, as fontes seguras de conhecimento são, e de uma forma genérica, porque eu compreendo que a linguagem utilizada nas publicações médicas nem sempre é acessível, mas em Portugal a única fonte segura de recomendações é a DGS, é a Direção-Geral de Saúde. Portanto, à medida que surgir nova evidência, vai haver recuos, vai haver avanços, vai haver modificações. Isto não quer dizer que aquilo que nós fazemos agora está errado, significa que pode ser melhorado. E, portanto, a DGS é a única entidade no país capaz de regulamentar, com competências para regulamentar toda a situação inerente à pandemia. Muito bem, muito obrigado. Doutora Renata, eu tenho aqui mais umas poucas perguntas para lhe fazer, mas vou dar primazia. Exatamente, o nosso backstage já está a funcionar e por favor, mesmo preterindo as perguntas que eu gostaria de lhe fazer, prefiro dar primazia aos nossos companheiros e ao nosso auditório. Portanto, façam-me favor, doutora Renata e enfermeira Paula Bernabé, de responder, por favor, então, às perguntas que o nosso auditório vai colocando.
obrigado. Ora bem. Quem quer avançar? Eu posso responder. Desculpem, não estava a ver bem a modalidade. Apesar de serem vírus de RNA, o RNA é diferente, ou seja, a codificação genética de um vírus e de outro é diferente. Portanto, a vacina contra a polio não poderá ter eficácia no caso da Covid-19. Enfermeira Paula, quer complementar alguma coisa? Está bem assim? Passamos ao seguinte? Não, concordo, sim, plenamente. Muito obrigado. Vamos à seguinte, da nossa cara assistente do governador, Cristiana Carinha, a quem agradeço já também a sua habitual presença e mais uma vez está nos nossos webinars. Uma pergunta, não sei se para a doutora Renata ou para a enfermeira, ou se não para as duas. Não sei se a enfermeira Paula gostaria de responder. Pode responder se quiser. Eu creio que a questão, volta àquilo que dissemos inicialmente, nós ainda sabemos muito pouco sobre este vírus. Nós estamos ainda na primeira vaga, não estamos na primeira vaga, estamos na segunda vaga, mas este vírus ainda não teve um tempo de vida suficiente entre nós para nós sabermos se ele vai, à semelhança do vírus da gripe, sofrer mutações, o que é natural que sofra, é possível que sofra. Aquilo que nós não sabemos é se estas mutações que acontecem na evolução de todos os micro-organismos vão ser suficientemente grandes para que haja perda de eficácia da vacina e necessidade de revacinação anual ou reforço, ou o que quer que seja. Ainda não se sabe nada para já. Temos que aguardar. Muito bem. O nosso companheiro Alberto Silva aqui com uma questão também. Formas de apresentação alternativas que pode ter a vacina para a Covid-19 ou a polio, permitam, por um lado, passar à margem dos movimentos anti-vacinação e que possam facilitar o seu manuseamento, conservação e transporte. Não sei se isto para a enfermeira Paula ou para a doutora Renata. Vejam lá. Bem, eu acho que não há... os movimentos anti-vacinação são por si próprios, e desculpem-me, não quero ser ofensiva nem radical, mas são perfeitamente irracionais. Portanto, acho que não há alternativas que permitam, qualquer vacina que seja uma vacina não irá passar no filtro apertado dos antivacinas. Em relação, agora, nós não sabemos efetivamente que tipo de vacina poderá haver. Por exemplo, a VASP, a vacina do sarampo, é uma vacina viva atenuada. A vacina da gripe, por seu turno, é uma vacina inativa. Nós não sabemos ao certo como vai ser a vacina que vai ser aprovada para a Covid-19. Existem alguns dados, alguns laboratórios que parecem já ter projetos de vacina um bocadinho mais sólidos, mas até sobre essas vacinas, a informação que sai para o exterior é praticamente nula. Enfermeira Paula, quer dizer alguma coisa? Não, acho que foi tudo dito por as Renatas explica. Já agora, antes de responder à Patrícia Valente, à nossa companheira Patrícia Valente, eu gostaria até na sequência daquilo que está a dizer, que disse a doutora Renata sobre, digamos, esses movimentos era um pouquinho isto, era talvez se quisesse aprofundar, tendo em conta já a pleiade de técnicos, digamos assim, tudo ligado à saúde, como é que caracterizava este fenómeno chamado médicos pela verdade, que junta médicos, enfermeiros, psicólogos e até médicos dentistas, que desvalorizam a gravidade do Covid-19. Talvez gostaria de haver complementar um pouquinho mais isso, se é que acaso quer fazê-lo. Bem, isto coloca-me numa posição um pouco delicada porque eu vou estar a manifestar-me acerca dos meus pares, mas a verdade é que me envergonho que sejam meus pares. Sem prejuízo disso. Sem prejuízo disso. Sem prejuízo disso. Acho verdadeiramente
Isto é tão grave. Estas são as pessoas que têm a capacidade para analisar os dados, para analisar a evidência melhor do que ninguém. E isto é de uma gravidade tremenda. E inclusivamente, já foram levantados processos contra alguns médicos que estavam nesse grupo, porque, quer dizer, nós chegamos a um ponto, eu acho que se dúvidas havia sobre aquilo que ia acontecer, e se nós pensarmos um verão que foi assim uma espécie de silly season no que toca à Covid, eu acho que neste momento ninguém tem dúvidas do impacto que isto vai ter nos próximos tempos, que já está a ter. Portanto, eu acho que até as pessoas que tanto defenderam que a Covid não ia ser nada e que estávamos a dramatizar, repensaram, terão tido agora plena oportunidade para repensar as suas condutas. Nós somos as pessoas que temos não só a capacidade, mas o dever de aconselhar os nossos utentes. É óbvio que, e isto é o que eu sempre digo aos meus utentes, eu, quando faço uma prescrição, é uma sugestão, é a melhor, o melhor que temos a oferecer de acordo com o conhecimento médico, mas a decisão nunca é minha. Por isso, quando os meus doentes me perguntam se devem vacinar-se contra a gripe, eu digo que sim, mas que não os posso obrigar, porque ainda continua a haver muita celeuma em relação ao vírus, à vacinação da gripe, que eu não entendo porque é uma vacina que existe há anos e anos, apesar de todos os anos ela mudar, e nós sabemos perfeitamente o impacto positivo que a vacina da gripe tem. E mesmo assim, eu já disse isto há pouco, o que a gripe faz aos nossos hospitais entre dezembro e finais de fevereiro. Quer dizer, se nós não tivéssemos vacina da gripe, a história da Covid repetir-se-ia todos os anos. A vacina da gripe é uma vacina segura, a vacina da gripe não causa gripe, pode causar alguns sintomas, como dores musculares, uma síndrome gripal ligeira, mas não causa esclerose múltipla, não causa autismo, não causa nada disso. Não há razão para as pessoas que precisam de se vacinar não serem vacinadas. E, contudo, isto é uma decisão individual. Mas nós, médicos e enfermeiros, profissionais de saúde, que temos não só o conhecimento, mas também o dever de instruir a nossa população, vindo destas pessoas, isto é particularmente grave. É desconcertante como é que parece que não temos todos a mesma capacidade de olhar para as coisas, quando deveríamos. Obrigado, doutora Renata, pela sua capacidade ética. Entretanto, peço desculpa também à companheira Patrícia Valente de ter feito esperar um pouquinho pela pergunta, mas cá está ela agora. Estão a ler com certeza. Sim. E agradecia uma resposta vossa. Sim, eu posso falar. Na minha perspectiva, o vírus comporta-se como os outros vírus todos, não é? E depende do sistema imunitário de cada um de nós. Voltamos novamente à vacinação, ser importante, e voltando à vacina da gripe, é óbvio que se a pessoa for vacinada, o sistema imunitário está mais bem preparado para o que aí vem, não é? Porque não interfere diretamente com o Covid-19, mas já está a prevenir a gripe, portanto não deixa a pessoa debilitada, porque não vai ter essa gripe, não está tão apto a apanhar a doença. Voltando à questão da Patrícia, porque é que podemos ter um caso positivo numa família e os restantes negativos? Precisamente pelos sistemas imunitários que reagem de diversas formas. E também pode ser ao contrário, estarem todos doentes e haver um que não está. Uma resposta mais científica, para já não sei se existirá, não sei se a doutora Renata quer acrescentar alguma coisa, mas tem a ver precisamente com o comportamento que o nosso sistema imunitário tem, que responde a este vírus conforme responde aos outros. Existe também alguma sugestão de que muitos de nós já contactámos com outras formas de coronavírus. Os coronavírus eram aqueles vírus que nós, quando tínhamos a cadeira de microbiologia, apareciam no fundo da página como têm pouca importância, causam poucas doenças e têm pouca importância até hoje. Mas a verdade é que muitos de nós já tivemos contacto com coronavírus. E há uma sugestão de que uma das potenciais explicações para este facto seja que alguns de nós tenhamos tido
contacto com outras formas de coronavírus na infância ou previamente, independentemente da fase da vida, e que isto nos tenha gerado uma imunidade moral possível contra este novo SARS-CoV-2. Evidentemente que a variabilidade interindividual existe e é grande responsável por nós termos doenças diferentes e não termos as mesmas conforme a enfermeira Paula disse, mas também o tipo de interações que o nosso sistema imune teve até hoje modela totalmente a nossa capacidade de resposta. Muito obrigado. Olha aqui uma pergunta da caríssima companheira Rosa do Céu, do Rotary Clube de Aveiro. É um bocadinho comprida a questão, mas penso que tem alguma pertinência, não é? Apesar de tudo. Quem vai responder? Bem, eu acho que podemos começar por questionar se efetivamente eles estiveram infectados, não é? Exato. Porque, pelo menos, eu quanto ao Bolsonaro, confesso que, ao presidente Bolsonaro, confesso que não segui atentamente. Mas no caso de Donald Trump, há um hiato enorme entre as condutas que foram adotadas e o tempo que ele supostamente esteve doente. Um doente que precisa de oxigênio suplementar, um doente que precisa de dexametasona, eu recordo que a dexametasona mostrou ser eficaz em casos graves de doença, a dexametasona é um corticoide potente, mas mostrou eficácia e só foi administrada em casos graves de doença, não foi em casos banais. Portanto, eu não gosto muito das teorias da conspiração, mas confesso que tenho alguma renitência em acreditar que Donald Trump tenha ficado infectado. E se ficou, quer dizer, se tivesse sido um caso verdadeiramente grave, não teria saído cheio de saúde passado menos de uma semana, não é? Não faz sentido. Sim, sem dúvida. Mas sim, gostaria muito que o otimismo, ainda assim eu acho que quando se forem os Estados Unidos a ter inicialmente a vacina, não estou certa de que ela chegue assim tão depressa à Europa. Este otimismo comum, nós perseguimos todos um bem comum, mas quando o tivermos, vamos ser egoístas e querer tê-lo para nós. Pelo menos parece-me que já aconteceu isso quando se falou sobre a questão da Rússia ter uma potencial vacina. Gostava muito que isto nos fizesse melhores e que pudesse alimentar o nosso otimismo, mas não creio. Enfermeira Paula, quer acrescentar alguma coisa? Não. Eu, em complemento àquilo que a doutora Renata está a dizer, eu lembrava ao nosso auditório que, por exemplo, o Papa Francisco ainda há muito pouco tempo já avançou também com essa apreensão, não é? Quando houver vacina, como é que vai ser com a distribuição? Quando é que chegará aos mais pobres? Claro. Eu estou a ouvir ruídos de fundo, não sei o que é que se passará, mas alguém terá para aí. Pronto. A nossa companheira e assistente do governador, Cristiana Carinha, coloca outra questão, desta vez dirigida diretamente à enfermeira Paula. Sim. Consegue ler, enfermeira? Sim, consigo. Pois, de facto, os movimentos anti-vacinação já estão cá há alguns anos. Conforme o Dr. Agnelo disse na minha apresentação, eu trabalhei há alguns anos nos cuidados de saúde primários e uma preocupação, de facto, era a vacinação. E já na altura eu encontrei algumas famílias que não vacinavam os seus filhos e muni-me do que pude para os vacinar e efetivamente eles foram vacinados. Temos que explicar, temos que argumentar, quando isto não chega, às vezes tem que se partir para umas atitudes mais radicais e na altura foi isso que eu fiz. Obviamente que funcionou, não quer dizer que funcione com outras pessoas ou que funcione atualmente. Os movimentos anti-vacinação de facto estão a aumentar, mas é como eu digo, eu fiquei surpresa quando fui ver as taxas de vacinação
e vi que estávamos com taxas tão altas. Quer dizer que as colegas estão a ter um bom trabalho e estão a conseguir lá chegar. Se há alguém que não está a ser vacinado, também não está inscrito nos centros de saúde e não se consegue chegar a essas pessoas. Vai-se chegar quando? Quando eles forem matricular os miúdos na escola e não terem nenhum boletim de vacinas, não terem um passado vacinal, e aí terão que socorrer, terão que ir recorrer aos centros de saúde para serem vacinados, penso eu. Mas lá está, cada um pensa por si e é difícil nós dizermos se a tendência será para aumentar ou não. É provável que sim, porque há aí agora muitas ideias de naturalismo ou naturismo, ou seja como for, e uma das coisas é precisamente não vacinar as crianças. Acho que até em alguns casos nem frequentam escola, nem nada que se pareça, mas é como eu digo, nós a nível de cuidados de saúde primários podemos nos munir de algumas atitudes quando sabemos que existem essas situações na comunidade onde estamos a prestar cuidados e ir lá, não é? Muitas das vezes temos que sair da nossa zona de conforto e temos que ir ao local e tentar por vários meios atingir o fim. Muito bem. Não sei se há também, mais alguma questão do auditório. Força. A este respeito, eu gostava de dizer que acho que faz muita falta haver algum tipo de enquadramento legal para estas questões. Já houve situações dramáticas de mortes de crianças porque os pais se recusaram a vaciná-las. Não? Em Portugal, nós ouvimos no ano passado, creio que foi em 2019, os casos de crianças que faleceram com Covid, com sarampo. Tem de haver algum enquadramento legal para estas coisas, porque as crianças também não podem optar, e quem opta por elas são os pais. E é muito importante que se encontre. Isto são coisas perfeitamente novas, não é? É óbvio que o enquadramento destas coisas vai surgindo à medida que as próprias questões vão surgindo, mas alguém tem de ser responsabilizado pelas vidas que se perdem. E mais cedo ou mais tarde vai ter de haver alguma fundamentação para que estas pessoas possam ser responsabilizadas criminalmente, porque permitir que uma criança morra por uma doença que poderia ter sido erradicada, não parece que seja uma opção que possa não ser punida. Bem, não sei se o nosso auditório quer lançar mais alguma questão. Entretanto, eu colocaria, já está outro, o João Marques, também está de trabalho hoje, com certeza, não é? Então, o HIV não teve ainda uma vacina. Pode demorar até haver uma vacina para a Covid-19. Os papéis antivírus podem ser determinantes para amenizar até à chegada da vacina. Qual das duas ou as duas? Querem responder? Já houve estudos com alguns antirretrovirais que não mostraram eficácia, e mesmo o Remdesivir parece não ser assim tão eficaz como se esperava. Portanto, haver um antivírico, como existe o oseltamivir para a gripe, ainda não está disponível. Muito bem. Doutora Renata, já que respondeu essa, não sei se a enfermeira Paula queria responder mais alguma coisa, se não, sobre isso? Não. Não, enfermeira? Não. Obrigado. E então eu colocava, antes de ir então para o Paulo Ribeiro, agora faço um compassinho, peço-lhe desculpa. Eu gostaria de colocar esta questão à doutora Renata, que é o seguinte: recentemente houve alteração dos critérios para a alta clínica. Como é que vamos interpretar, ou como é que interpreta esses avanços e recuos das normas da DGS? Eu acho que isto reflete simplesmente aquilo de que falámos há pouco, de que o conhecimento é mutável e vai evoluindo. Neste momento, a alta clínica para casos de gravidade leve ou moderada após 10 dias depois do teste ter sido positivo, desde que nos 3 últimos dias
não tenha havido febre ou agravamento de nenhum de outros sintomas. E isto justifica-se porque, com milhares e milhares de infectados à volta do planeta, se percebeu que o período de infecciosidade era mais curto do que aquilo que se pensava, e para além disso, a questão dos falsos positivos é muito importante. Quando nós fazemos um teste na orofaringe, ou na nasofaringe, aliás, que é mais frequente, o que nós estamos à procura é de DNA viral. E a presença de DNA viral pode corresponder a fragmentos, ou seja, pode não ser um vírus ativo, nós podemos não estar a identificar um vírus íntegro, mas sim fragmentos de DNA viral, que são no fundo resíduos após a eliminação, após o nosso sistema imune se defender contra o vírus, geram-se alguns detritos virais. E pode ser isto que nós estamos a identificar, e por isso é que houve pessoas que tiveram 10 testes positivos, provavelmente já não estavam infecciosos. Nós sabemos hoje em dia que o período de infecciosidade é muito mais pequeno. E, portanto, não há razão para que pessoas com quadros clínicos leves se mantenham sem critério de cura, e também percebemos que o facto de precisarmos de 2 testes negativos é uma coisa perfeitamente aleatória. Existem muitas pessoas que têm um teste negativo e depois têm um teste positivo. Existem, inclusivamente, algumas pessoas que testaram positivo depois de terem 2 testes negativos, pelo que referi, porque nós estamos a encontrar detritos de DNA viral. E, portanto, este critério da persistência do DNA tem de mudar, e perante isto, aquilo que importa é saber qual é o período de infecciosidade, o período em que os indivíduos podem contaminar outros, e foi isto que se percebeu nestes 9 meses de pandemia. Muito bem. Agora sim, talvez a pergunta do nosso companheiro Paulo Ribeiro. Para as duas, ou pelo menos para uma de vocês. A eficácia da vacinação é como para as outras doenças todas, não é? Temos que vacinar daquilo que já falamos, tanto eu como a doutora Renata. O nosso sistema imunitário fica tipo com uma fotografia do que está, não é? E a própria imunidade de grupo leva a que as vacinas sejam eficazes. Mais uma vez, nós estamos a falar do futuro, não sabemos o que é que aí vem, não sabemos que vacina é que vai ser produzida, não sabemos como é que ela vai ser administrada, nem para que população. Temos que aguardar para ver. À luz dos outros vírus e das outras vacinas que há para eles, eu suponho que será também para administrar na população adulta e idosa, conforme estão a questionar na pergunta efetuada, não é? Mas estamos a falar em futurismo, temos que aguardar. Pelo menos eu não tenho indicação ainda de nada, e por aquilo que a doutora Renata há pouco também falou, também penso que não. Muito bem. Penso que foi essa que já respondeu. Agora do Manuel Alves, o nosso caro presidente. Laboratório Pfizer colocar no mercado daqui a poucas semanas uma vacina, segundo algumas notícias. Devemos confiar? Ou quando poderemos confiar numa vacina? Força. Bem, a Pfizer, já houve várias farmacêuticas a anunciar que estavam na linha da frente da corrida para a vacina, portanto, acalmemos os ânimos, porque não sabemos se isto efetivamente vai acontecer. A única coisa que esta vacina não vai ser enquanto não tiver cumprido os pressupostos de segurança. Aquilo eu volto àquilo que mencionei no início, é que é possível que esta primeira vacina venha a ser substituída mais tarde por uma vacina que permita uma imunidade mais duradoura, ou seja, isto não é uma solução definitiva e imutável. Se efetivamente esta vacina vier à luz e for aprovada, eu creio que nós teremos de confiar, nós não temos outra solução se não confiar, e repito, nenhum medicamento, nenhuma vacina
é comercializada sem que cumpra os pressupostos de segurança, que aqui são tão ou mais importantes do que os pressupostos de eficácia. Mas, sem sombra de dúvida, que temos de confiar, porque quando ela surgir vai ser o único bote de salvação que teremos. Muito obrigado. Uma pergunta do nosso companheiro Bruno Cadima. Quem pode ou quer responder, por favor? Eu acho que aqui, quando nós alcançar, a melhor forma de alcançar a imunidade de grupo, eu não tenho dúvidas de que será a vacinação, porque a vacinação alcançará a imunidade de grupo, é certo, com mais gastos, mas à custa de muito menos vidas. Deixar o vírus seguir o seu curso natural seria que no meio à medida que o vírus avançasse, deitasse por terra muitas vidas e portanto, não é, aliás, alguns países que inicialmente, como por exemplo o Reino Unido e até a Suécia consideravam isso como uma opção, recuaram na sua decisão, porque nós sabemos que os custos humanos não justificam, não podem, o desejo de imunidade de grupo não pode justificar os custos humanos que isto acarretaria. Muito bem. Mais outra? Nosso companheiro Alberto. Normalmente, os grupos prioritários são sempre os de risco, são os primeiros a ser vacinados. Penso que aqui também não haverá alterações. São os grupos de risco, são as pessoas com mais de 64 anos, são as crianças. Penso que será por aí. Bem. Uma pergunta do nosso companheiro Goulart, Carlos Goulart. Pois, Eu acho. Sim. Desculpa, eu vou repetir a palavra que a enfermeira Paula há pouco também usou, que é o futurismo, porque a verdade é que nós temos de ir, até agora tem sido assim que tem acontecido e será assim que continuará a acontecer. Nós vamos atrás da pandemia, as decisões políticas, as políticas de saúde são definidas em função daquilo que vai acontecendo, portanto, quanto mais cedo a vacina chegar, mais cedo poderemos baixar a guarda, diminuir as restrições, mas não sabemos quanto tempo isso demorará, porque se tivermos uma vacinação massiva é que poderemos fazê-lo. Acho que temos todos que nos preparar para muito tempo, se calhar anos. Acho que todos nós temos que meter isso na cabeça. O vírus veio para ficar, é desconhecido, já aprendemos a viver um bocadinho com ele, mas temos de continuar. E reforçando aquilo que também já foi dito pela doutora Renata há pouco, precisamos de usar a máscara, precisamos de manter o afastamento social, precisamos ter etiqueta respiratória, lavar as mãos com frequência. Isto é uma realidade e é uma realidade que veio para ficar durante, eu penso que alguns anos. Mesmo depois com a vacina, quase certeza que vamos ter uma vacinação massiva das comunidades, vamos que continuar a ter estas restrições e estes cuidados. Muito bem, muito obrigado. Não sei se está alguém inscrito para questionar alguma coisa. Entretanto, eu gostaria de colocar uma outra questão, até na sequência daquilo que a enfermeira Paula acabou de dizer agora. E não esquecendo a possível e emergente vacinação para o Covid, mas não esquecendo isso, também não devemos esquecer a problemática da vacinação da gripe. E eu pergunto, podendo nós referir o facto de Portugal, sabendo já há muito tempo, porque isso estava mais ou menos na calha, não é? Que o problema do Covid-19 seria um assunto de prolongamento sine die, o que se verifica e vai continuar-se, infelizmente, como disse, não sei se há alguns anos será o suficiente, esperemos que sim, mas dizia, apesar do prolongamento sine die do Covid-19 e apesar da informação em sentido contrário, Portugal
possivelmente não se terá precavido com suficientes vacinas da gripe. Gostava que comentassem isso, atendendo àquilo que vem nos mídias, que as juntas de freguesia vacinam, as farmácias vacinam, os centros de saúde vacinam, toda a gente vacina ou toda a gente quer vacinar, mas não tem vacinas. Ou pelo menos é notório que falta muita vacina. E tipicamente nesta situação pandémica, a necessidade ou o ímpeto para haver uma vacinação mais precoce ao nível da influenza, naturalmente seria uma realidade. Gostava de vos ouvir sobre isto. De facto, eu tenho a mesma noção que o Dr. Agnelo. O que veio para a opinião pública, que foi noticiado, é que haviam vacinas para toda a gente, e aquilo que estamos a ver é que as vacinas não estão a ser disponibilizadas. Se elas vieram ou não, eu não sei, não é? Mas sei efetivamente que elas não estão disponíveis nem nos centros de saúde, nem nas farmácias. Ainda agora, um destes dias, estava aí com uma situação complicada, precisamente porque as pessoas precisavam de vacinas e não se conseguia em lado nenhum, e acabei por estar a falar um bocadinho com as colegas do centro de saúde, e elas acabaram por também me dizer que estavam com essa dificuldade. As vacinas vão chegando aos bochechos, por assim dizer. Agora, nem elas sabem se efetivamente foram compradas, se não foram, se chegaram, se não chegaram, não sei. Suponho que vão disponibilizar vacinas até janeiro, mas na realidade nós precisávamos delas agora, porque agora é que fazia todo o sentido vacinarmos o maior número de pessoas possível, mas não está nas nossas mãos. Doutora Renata, quer acrescentar alguma coisa? Nem por isso. Bem, efetivamente, aquilo que foi publicitado foi que haveria mais cerca de 500.000 de vacinas disponíveis este ano. A questão é que este ano o plano de vacinação para a gripe foi necessariamente diferente. Primeiro, foi muito mais precoce. Por razões óbvias, houve uma necessidade que fosse muito mais precoce, então todas as pessoas procuraram a vacina da gripe assim que ela chegou, que era uma coisa que não acontecia nos outros anos. E por outro lado, houve muitas pessoas que até aqui se mantiveram reticentes em relação à vacinação para que este ano, e neste contexto, decidiram fazê-los. Portanto, eventualmente, também por isso, o número de vacinas necessários estaria subestimado, porque até aqui havia muitas pessoas que teriam indicação para a vacinação que não aceitavam fazê-lo e que este ano, neste contexto, aceitariam. E, portanto, são duas razões que me parecem estar latentes ao facto de não haver, neste momento, vacinas disponíveis para toda a gente. Mas este ano, mais do que em qualquer outro, existem várias razões para isto. Primeiro, porque nós temos um Serviço Nacional de Saúde que não vai conseguir lidar com tudo ao mesmo tempo. Portanto, nós não queremos que as pessoas tenham gripe porque não teremos a capacidade de resposta. Isto numa perspectiva de quem está, das organizações e das instituições de saúde, mas até numa perspectiva pessoal, qualquer pessoa que tenha gripe, nenhum de nós quer ter de entrar numa sala Covid e ficar à espera horas de um teste se tiver uma gripe grave. Nós não queremos passar por isto. A sintomatologia é bastante semelhante e, portanto, qualquer infecção por influenza, até prova em contrário, é uma infecção SARS-CoV-2 e todos nós teremos de ser testados e todos nós, quer dizer, nós não queremos passar por isto. No plano individual, acho que ninguém quer passar por isto. Obrigado. O nosso companheiro Bruno Cadima coloca aqui uma questão. A gripe não é causada por um coronavírus. A gripe é causada pelo influenza, não é? Que não é bem um coronavírus. E o vírus da gripe tem a peculiaridade de todos os anos mudar de forma, não é? De sofrer mutações que o tornam diferente todos os anos, e um ano não chega para que nós possamos adquirir a imunidade de grupo.
Em relação aos outros coronavírus, efetivamente, alguns de nós poderemos já estar imunes a outras formas de coronavírus. Simplesmente são quadros habitualmente tão pouco sintomáticos que não é frequentemente testado, não se pesquisa a imunidade para coronavírus, portanto, creio que também não temos muitas respostas em relação a isso. Muito bem. Não sei se há mais alguma questão. Parece que não. Eu gostaria de colocar aqui uma questão, talvez para a doutora Renata, não sei se me quer depois responder isso, se não, mas tem a ver com o seguinte. O médico de saúde pública refere que o reacender da situação Covid no norte de Portugal, leia-se, se deve à maior tradição de agregação familiar ou à participação em eventos de caráter religioso. Outros técnicos de saúde pública referem origens multidimensionais, e eu em cumprimento de regras. Doutora Renata, pode comentar estas afirmações e dar a sua perspectiva, se concorda, se não concorda com esta atribuição causal, qual a sua perspectiva? Não tanto em relação aos eventos religiosos, eu acho que não é propriamente, se calhar foi uma expressão muito pouco feliz de quem usou, porque quando nós falamos, por exemplo, de um casamento com 50 pessoas, o que leva ao boom da infecção não é propriamente o ato religioso, mas sim a boda que se lhe segue, não é? Agora, sem sombra de dúvida, e isto, ainda hoje houve uma notícia em relação a isto, as maiores fontes de contágio têm sido as comemorações familiares. Nós achamos que estamos todos seguros no nosso seio familiar, mas o nosso seio familiar tem de ficar reduzido neste momento à nossa família nuclear, porque até prova em contrário, e com a explosão de casos que tem havido nos últimos dias, as pessoas à nossa volta, nós temos de olhar para todas elas como potenciais infectados com SARS-CoV-2. E, portanto, temos de ter em relação aos nossos pais, aos nossos avós, às pessoas que vivem longe de nós, alguma desconfiança, digamos assim, e ter todas as precauções. É óbvio que isto não é viável dentro das nossas casas, com a nossa família nuclear, mas se calhar temos de evitar, efetivamente, promover encontros familiares que exijam convívios em espaços pequenos, que exijam, por exemplo, refeições em que é necessário tirar a máscara. Neste momento é imperativo que estas coisas sejam repensadas, por muito que a todos nos custe. Muito bem. Penso que não tenho do auditório mais nenhuma questão, pelo menos explícita. Não sei se a enfermeira Paula e a doutora Renata, ou a doutora Renata, quererão fazer algum acrescento àquilo que já foram dizendo, positivo ou negativo? Querem complementar alguma coisa? Diga. Acho que o mais importante já foi dito e acho que hoje conseguimos focar aqui a propósito de uma doença que conseguimos erradicar praticamente. Eu creio que só há uma doença humana que foi erradicada pela vacinação, que foi a varíola. E se tudo correr bem, estaremos no mesmo caminho para a polio. Mas ao tentarmos estabelecer o paralelismo entre estas duas doenças e a vacinação, que é aquilo que acreditamos que irá trazer finalmente algum alívio a estas restrições todas que temos vivido nos últimos tempos, acho que conseguimos perceber que existem muitas questões que são ainda difíceis de responder, que o horizonte para o qual estamos a olhar é bastante longínquo e que ainda temos algumas dificuldades para enfrentar e que não podemos deixar que o âmbito nos esmoreça para continuarmos a combater esta pandemia como indivíduos e como cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigada. Sim. Força. Quero só deixar mais uma dica, por assim dizer, voltar a insistir na vacinação. Acho que em ano de pandemia temos que olhar para esta vitória, porque é uma vitória, a erradicação da polio na Nigéria, e como tal, alertar para toda a população
continuem a vacinar, vacinem os vossos filhos sem medo, vacinem-se a vocês. Os centros de saúde estão preparados, têm aulas para doentes Covid, têm aulas para doentes não Covid, têm aulas para vacinação com hora específica, com data específica. Não tenham medo, porque aquilo que eu me vou apercebendo é que há bebés e crianças até aos 6 anos com a vacinação em atraso, porque os pais têm receio de se dirigirem ao centro de saúde. Não o façam, porque o sistema imunitário da criança vai ficar debilitado e, ficando debilitado, está mais frágil e fica mais receptivo a outras infecções, como, neste caso, o tão falado coronavírus, Covid-19. Vacinem. Eu continuo a acreditar que a vacinação é uma grande ajuda e temos aqui a prova. Não é? Por isso é que estamos a comemorar o dia 24 de outubro como sendo o dia da erradicação da polio. O Rotary Internacional teve aqui um forte peso, um forte contributo. Eu não sei se não terá no futuro, se de facto o caminho da erradicação do nascido Covid, não é? Do recém-nascido, é capaz de ser muito semelhante ao da polio. E cá estaremos todos, penso que todos os companheiros estarão no mesmo barco e estaremos cá para ir à luta, para continuar a combater o que daí é de vir e vamos ao terreno, é a única forma. Nós enfermeiros estamos habituados a isso, é para fazer e faz. Saímos da nossa zona de conforto, saímos, mas tem que ser, é a única forma de lá chegar. Portanto, não tenham medo, saiam da vossa casa, peguem nos vossos filhos, vão vaciná-los, não descurem, apesar do momento que estamos a viver ser um momento muito complicado, com muitos medos para todos. Todos nós temos medos, não sabemos o que é que nos espera lá fora, é um facto. A nossa casa acaba por ser a nossa guardiã, é o que nós conhecemos muito bem, é onde nós nos sentimos seguros, mas efetivamente a vida continua e temos de lá ir. Portanto, o que tem que ser feito, tem que ser feito e ponto final, e só dessa forma é que nós podemos, como é que eu ia dizer, proteger os nossos filhos, os nossos idosos, os nossos pais, toda a gente. Bem, enfermeira Paula, muito obrigado. Obrigado pela vossa participação, doutora Renata, enfermeira Paula. Obrigada a nós, foi um prazer. Cumprimentos para Bragança. Protejam-se. Estamos com 1h24, grosso modo, de live. Eu agradeço a todo o nosso auditório. Gostaria de dizer que passámos uns minutinhos daquilo que é habitual, mas também consola-nos também a realidade desta noite, porque vamos dormir mais uma horita, portanto também não seremos muito penalizados por essa via. E para além disto, já vejo o Presidente Manuel que está à espera também que lhe passe a palavra, mas antes de lhe passar a palavra, gostaria só de relembrar que o telefone 760 30 20 13, uma chamada, uma vacina, para erradicar definitivamente a poliomielite em todo o mundo. 760 30 20 13. Dito isto, e mesmo para passar a palavra ao Presidente Manuel Alves, eu gostaria de referir que tivemos connosco o Rotary Club de Caracas, de Venezuela, também alguém da Suíça, alguns outros de França e de mais sítios que eu não estive a controlar, mas também gostaria de vos dizer que tivemos connosco o nosso pasto governador Rui Amandi, a pasto governadora Teresinha Fraga, o pasto governador Álvaro Gomes, a assistente governador, já dissemos, a assistente governador Cristiana Carinha, e o presidente, por exemplo, do Rotary Clube de Aveiro, Nuno Silva, a quem agradecemos de uma forma muito pessoal, muito amiga, muito de companheirismo a presença deles. E dito isto, esperamos-vos
e apelamos a que estejam disponíveis para estar connosco num próximo webinar que a seu tempo iremos publicitar. E agora sim, mais uma vez, obrigado, doutora Renata, obrigado, enfermeira Paula, companheira Paula, e qualquer dia, companheira Renata, porque não? A palavra para o Presidente, Manuel Alves. Boa noite da minha parte. Muito obrigado, companheiro Agnello. Faço minhas as palavras do companheiro Agnello. Acrescento, portanto, agradeço a todos a presença, principalmente à companheira enfermeira Paula Bernabé e à doutora Renata. Muito obrigado uma vez mais pela vossa disponibilidade. E vou acrescentar também, acho que todos repararam que nós estamos com umas t-shirts muito engraçadas, umas t-shirts vermelhas, fantásticas, que, bem, elas fazem parte da luta da Rotary Internacional da Rotary Foundation contra a polio, como estamos no dia do polio. Se alguém quiser adquirir alguma destas t-shirts fantásticas, envie uma mensagem no Messenger para o Rotary Clube de Algaria, que nós teremos todo o gosto em fornecer estas bonitas t-shirts fantásticas. Pronto, resta-me então agradecer a todos em nome do Rotary Clube de Algaria, a todos que tiraram algum do seu tempo realmente para assistir ao nosso webinar. Realço e agradeço a presença dos pais governadores Rui Amandi, o Álvaro Gomes e pais governador e presidente da Comissão Distrital para a Rotary Foundation, a companheira Terezinha Fraga, e um bem-aja a todos. Um bem-aja a todos, Paula Bernabé, Renata Aguiar, pela vossa disponibilidade. Boa noite, um bem-aja, boa noite e mantenham-se protegidos, tenham cuidado, respeitem as normas da DGS e vamos esperar que uma vacina aconteça o mais rapidamente possível, não mais que isso, porque tudo aquilo que puder vir muito rápido pode não ser muito bom. Eu penso que vai chegar no tempo certo e vamos respeitar e confiar na DGS. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami uyami